Olá, que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva cada um de nós hoje e sempre. Dando continuidade ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita, a passagem do Evangelho dessa semana está em Mateus, no capítulo 13, versículo 3. E diz o seguinte: Eis que o semeador saiu para semear. Esse versículo, na verdade, ele inicia a parábola do semeador. Talvez uma das parábolas mais conhecidas de Jesus e também uma das mais comentadas por ele. Então, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e vai do versículo 1 ao 9. Aqui a gente sugere a sua leitura. Eu vou contar de uma forma breve por conta do tempo. Um semeador, ele saiu para semear. E quando ele semeava, uma parte das sementes caiu na beira do caminho. Vieram as aves e comeram todas. Uma outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia terra suficiente. As sementes brotaram rapidamente, muito rápido. Mas assim que apareceu o sol, essas plantas se queimaram, secaram, porque elas não tinham raiz. Uma outra parte ainda caiu entre os espinhos. Elas cresceram, mas os espinhos também cresceram e acabaram por sufocá-las. Por fim, uma parte caiu na terra boa e deu fruto. Umas mais do que outras, mas todas frutificaram. Vamos entender então o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Nós podemos pensar que o semeador da parábola é o próprio Jesus e as sementes são os seus ensinamentos. Ensinamentos que são distribuídos ao mundo através do seu evangelho. Então a palavra é uma só, o ensinamento é sempre o mesmo. E o que muda? Muda a pessoa que escuta essas palavras. Pensando assim, a gente pode fazer um comparativo na maneira de ver e entender de cada pessoa. E assim a gente percebe sutilezas e peculiaridades de cada personalidade. O objetivo da parábola é falar sobre essas diferentes formas como as pessoas recebem a mensagem de Deus. Os diferentes tipos de solo mostram essas pessoas com suas deficiências e virtudes. Cada um de nós, através do nosso processo evolutivo, vai se desenvolvendo e hoje apresenta o resultado de conquistas e quedas. Esse nosso mundo interno, ele é apresentado na parábola como solo. É importante que a gente não se esqueça que a semente é sempre a mesma, a mensagem divina é sempre a mesma. O que muda é a qualidade do solo. Ao longo do nosso processo evolutivo, a gente apresenta características desses diferentes tipos de solos. E, por vezes, a gente pode apresentar mais do que uma característica, né? Então, vamos entender isso melhor. Então, aquelas sementes que são as primeiras, que caíram e as aves comeram. Que solo elas poderiam simbolizar? Que pessoas? Se a gente pensar, a gente pode comparar esse solo àquelas pessoas que, mesmo tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, elas não se importam com ela. Porque o pensamento está totalmente voltado para outros interesses. Então, são pessoas que até leem o Evangelho, são pessoas que ouvem os ensinamentos, mas que elas não entendem efetivamente o seu significado. Pois a gente tem aquelas sementes que caíram no terreno pedregoso, que nasceram logo, mas não tinham profundidade. Esse terreno lembra as pessoas que assim que conhecem o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, num passe de mágica, sem a menor reflexão, elas já estão maravilhadas. E aí elas buscam uma mudança instantânea. Elas mudam até o jeito de ser, uma mudança muito radical. Na verdade, retrata só as pessoas que acreditaram, mas não compreenderam os ensinamentos de Jesus. E por que a gente diz isso? Porque, em geral, são pessoas que não transferem esses ensinamentos, essas leituras, para suas vidas. Elas acham simplesmente, eu leio, eu acredito, eu sei de cor alguns versículos e capítulos, então eu estou livre de problemas. Mas nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. Mais cedo ou mais tarde, os problemas vão acabar aparecendo. E aí, o que acontece? Não existe uma pessoa que não tenha nenhum tipo de problema. E pensando na parábola, o que são esses problemas? São o sol,
que queima aquela planta que cresceu sem que tivesse raiz, né? Então é aquela pessoa que não tem um verdadeiro entendimento da vida e das leis divinas. Então, na hora do problema, a pessoa se sente injustiçada por Deus. Então, ela acha que Deus tinha que evitar as suas dores, os sofrimentos. E aí ela deixa por completo tudo. Então, ela abandona tudo, passa a desacreditar. Por quê? Porque ela não teve o respaldo que ela achou que ela tinha que ter. Então, a pessoa volta ao início. No fundo, essas pessoas, elas estão à espera de um milagre, né? E a ausência da terra representa essa falta de profundidade. As pessoas ficam na superfície das situações, elas não se envolvem de verdade. Agora, pensando naquela parte que caiu entre os espinhos, esse solo ele pode ser comparado àquelas pessoas que escutam, entendem a palavra de Deus, mas o que acontece? Tem os espinhos. E o que são os espinhos? São aquelas preocupações excessivas com a vida material, com os bens materiais. E isso acaba sufocando toda a tentativa que a pessoa tem de um conhecimento espiritual. Então, elas podem ser comparadas àquelas pessoas que entendem os ensinamentos, mas que elas não aplicam nelas mesmas. É aquele exemplo da pessoa que vai ouvir uma explanação evangélica e acha que aquela explanação não serve para ela. Ela não se enxerga naquilo, mas ela enxerga o outro. Ela enxerga o marido, enxerga a esposa, enxerga um filho. E assim que ela encontra essa pessoa a quem ela acha que aquela palestra foi dirigida, aquela explanação foi dirigida, ela fala: nossa, hoje eu ouvi uma explanação que foi feita para você. Olha, aconteceu isso, isso, isso. E o que na verdade ela quer? Ela começa a dar um sermão no outro, dizendo tudo que o outro tinha e deveria modificar na sua própria vida. Essas pessoas acabam sendo espinhos que sufocam os outros, porque elas permanecem inalteradas, nada afeta. Então, assim, elas são passíveis não são passíveis de nenhuma transformação. O terreno de espinheiro são as pessoas que ainda se mantêm muito apegadas aos seus defeitos, são muito personalistas. Então, nesse caso, o problema é bem interno. Embora a pessoa tenha um entendimento da mensagem, ela faz de um jeito, ela tenta adaptar para que aquilo fique do seu interesse e transformar de uma forma que ela acha melhor para si mesma. Finalmente, a gente tem aquela semente que cai numa terra boa, que cresce e frutifica. Esse solo, ele pode ser comparado com a pessoa que compreende que a matéria não é tudo, que busca os ensinamentos espirituais para respostas às suas dúvidas, para ter consolo nas suas dores, usam a caridade como um hábito na sua existência. Mas Jesus alerta que tem diferenças, né? Umas sementes produziram mais do que outras. Então, assim, a mesma coisa acontece aí com as pessoas. As pessoas da terra boa são pessoas que têm corações generosos, dispostos a ajudar os outros, estão dispostas também a se transformarem, a auxiliarem na construção de um mundo novo. Mas a qualidade da terra está associada aos diferentes estágios evolutivos em que nós nos encontramos. Por isso, há a diferença entre a frutificação. Uns conseguem doar mais e outros em menor quantidade. Depende também do adubo que a gente coloca para a gente. Então, a gente pode entender daí que o ensinamento ele é oferecido para todos. Apesar das diferentes condições do solo que vai receber, todos têm acesso à mensagem cristã. O que vai diferir? A maneira como a gente vai utilizar isso em nossa vida. Então, aqueles que simbolizam essa terra fértil são as pessoas que fazem das lições da vida, das lições de Deus, um motim para suas transformações. Aqui a gente gostaria de enfatizar que essas pessoas também sofrem tropeços e fracassam, mas elas perseveram. E terminamos com um exemplo de semente
dessa palavra que se multiplica, que é o Livro dos Espíritos, que foi lançado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Na forma de perguntas e respostas, o livro foi fruto dos estudos de Allan Kardec sobre os fenômenos das mesas girantes. Esse livro é a semente que só faz sentido àquele que conhece e sente sintonia nos seus ensinamentos. Então, nós deixamos aqui como uma reflexão para a semana que tipo de solos nós somos, né? Que tipo de semente também nós produzimos, que frutos nós distribuímos. Tenham todos uma excelente semana, sejam todos abençoados por Deus. Graças a Deus.